E antes de iniciarmos, né, começarmos a partilhar a palavra, eu queria estar clamando novamente, né, a presença e a intercessão de Nossa Senhora aqui no nosso meio, para que ela interceda, para que nós possamos abrir o nosso coração e sairmos daqui reinflamados do amor de Deus através da graça do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós sabemos, né, que Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo, e onde a esposa está, o esposo também está junto, né? Então, nós podemos contar sempre com essa graça, né, de ter Nossa Senhora, né, e o Espírito Santo em nosso auxílio. Então, boa noite a todos, né? Para quem não nos conhece, eu sou a Paula, casada com o Wesley. Nós somos casados há 12 anos. Temos 4 filhos, Ana Beatriz, Mateus, Isabela e Miguel. Temos a graça, né, por graça e misericórdia de Deus, participamos e servimos nessa comunidade que nos acolheu e tanto tem nos ajudado, né, a crescer na intimidade com o Senhor. Servimos no Ministério do Pastoreio e também no Ministério de Batismo. Né, e hoje, né, nós vivenciar com muita alegria. Claro que para nós sempre um desafio estar aqui, mas com um coração muito alegre, né, podermos vivenciar esse momento com vocês, né, de clamarmos esse novo Pentecostes nas nossas vidas. Se nós formos, né, estudar a palavra de Deus, né, por várias vezes Deus nos fala da aliança que Ele quer fazer com o seu povo, né, que Ele quer fazer com cada um de nós. Né, em especial, se vocês puderem abrir, queria estar lendo a palavra no livro de Jeremias, no capítulo 31, versículos de 31 a 34, página 1079. Jeremias, capítulo 31, versículos de 31 a 34, página 1079. Amém? Então, dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais, no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito. Aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei a minha lei, eu a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Então, ninguém terá encargo de instruir seu próximo ou irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor. Pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Palavra do Senhor. Então, essa palavra ela é um conforto para os nossos corações e uma linda promessa de Deus para nós, né? Somos agraciados de ter um Deus que vai perdoar todos os nossos pecados, vai colocar a sua palavra no nosso coração, vai ser o nosso Deus e vai nos ter como seu povo eleito. E aqui no começo dessa palavra nos fala que dias virão em que firmarei nova aliança com as casas de Israel. Mas eu posso dizer com toda certeza para vocês que esse dia para nós, que somos cristãos, que somos seus filhos, esse dia já chegou. Né? No momento em que Jesus veio e o seu Espírito Santo foi derramado sobre cada um de nós, essa aliança já foi estabelecida, né, conosco. Deus já fez esse compromisso conosco. E a cada vez que nós abrimos o nosso coração, essa aliança é renovada. Né? E no nosso batismo, acredito que, se não todos, mas a maioria deve ser batizada aqui, Deus colocou o seu Espírito Santo dentro de nós.
né? E a cada vez que nós precisamos de uma palavra, de uma orientação, de uma direção na nossa vida, basta que nós recorramos a esse Espírito Santo, que nos oriente, que nos aponte o caminho que nós devemos seguir, que agrada ao Senhor. E nós podemos testemunhar a cada dia, né? Eu queria dar um testemunho para vocês do que nós vivemos nesse dia de hoje. Quando o Senhor nos deu essa palavra da aliança, e que através da renovação dessa aliança que nós estaríamos cheios do Espírito Santo, o que eu e a Paula nós começamos a fazer é clamar verdadeiramente esse Espírito para que nós pudéssemos experimentar isso. Então, hoje de maneira especial, eu estava até compartilhando com ela a hora que ela estava tomando banho, e a gente conversando um pouco, do quanto esse dia especificamente, hoje, 22 de novembro, foi um dia especial para nós com relação ao clamor do Espírito Santo. Na verdade, nessa última semana, nós passamos por tantas coisas, e eu falava para a Paula assim, Paula, nossa, eu nunca estive tão preocupado assim, às vezes, ou cansado com a pregação como agora. A Paula falou assim, é sinal que nós temos que depender de Deus mesmo, totalmente. E eu confirmo isso porque hoje eu tive a graça de rezar o dia inteiro. Quando eu não estava escutando essa música Queima de Novo, acho que eu escutei ela com a Cole de Deus, com Tony Allison, de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque eu queria viver isso que nós pudéssemos falar para vocês. E hoje eu tive uma graça de rezar pela Paula o dia inteiro. Porque, gente, nós falamos que temos quantos filhos? 4, por enquanto. Mas isso não é um peso. A gente fala 4 filhos, o povo, nossa, é pesado, é difícil. É difícil, mas é muito bom. E aí, no dia da pregação tem prova. Gente, quando a Paula vai estudar lá em casa com prova que esses meninos, glória a Deus, eu recebo umas 50 mensagens no WhatsApp, reza para mim, reza para mim, reza para mim ter paciência. E hoje eu vivi isso mesmo, não que eu nunca rezei, mas hoje eu clamei, Espírito Santo, dê paciência a ela. Espírito Santo, dê sabedoria a ela para que ela não saia da graça. Espírito Santo, permita que nós possamos viver essa aliança que o Senhor deu lá aos nossos primeiros pais. Que nós possamos viver isso no nosso casamento. Meus irmãos, porque quando a gente fala de efusão no Espírito Santo, o fogo do céu que vai descer, isso não tem que ficar restrito só aqui ao grupo de oração. A sua casa é e deve ser um cenáculo de oração. Quando nós estamos em dificuldade, quando nós precisamos do Espírito Santo, nós devemos ter a humildade de erguer os nossos braços, reconhecer que somos pequenos, que somos dependentes do Senhor e clamar, vem Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, rezar uns pelos outros. Nós não temos essa capacidade, ou às vezes a coragem, de rezar esposo pela esposa, a esposa pelo esposo. E estamos ali penando, às vezes a gente espera chegar na igreja para pedir um irmão. Corre atrás da Cíntia e do Carlos, que tem muita coisa a fazer, do padre, reza para mim. Você tem um esposo consagrado, ungido em casa. Porque a partir do momento que recebemos o sacramento do batismo, nós somos capacitados a rezar uns pelos outros. Ali, naquele momento, o Espírito Santo é infundido em nós. E ainda mais aqueles que têm o sacramento do matrimônio. Nós devemos assumir a nossa condição e o nosso papel de homem e mulher que reza, que busca, que sabe o seu papel dentro de casa, que entende e reconhece essa aliança, que por muitas vezes até foi quebrada pelo nosso pecado, mas o Senhor nunca desistiu de nós. Como o Wesley disse, por mais que às vezes nós somos infiéis a Deus, Ele nunca abandona a aliança que Ele fez conosco, esse compromisso que Ele fez conosco. Mas nós, a partir do momento que nós nos afastamos dEle, nós impedimos, limitamos a ação do Espírito Santo na nossa vida. E nós não permitimos, não nos permitimos viver na graça de Deus, como o Senhor nos criou para ser. Então, mas Deus, na sua misericórdia, ainda sempre nos ama, está sempre pronto a nos perdoar, e nos dá a graça de nos reconciliarmos, e em momento nenhum Ele desiste de nós. Então, como nós falamos sobre essa aliança que Deus fez conosco, se dá através do Espírito Santo. E quais são os frutos dessa aliança na nossa vida através desse Espírito? É ser governado, é ser direcionado para a vontade de Deus. Porque nós sabemos que o Espírito Santo ele é a luz, ele é o caminho. Jesus, no seu Evangelho, de São João, capítulo 16, versículo 14, ele fala que antes de subir aos céus, ele clamou que o Pai nos enviasse
um outro paráclito, aquele que pudesse nos ajudar, que fosse nosso intercessor, que rogasse sempre por nossas necessidades, né, e que permanecesse sempre conosco, porque Ele queria estar sempre conosco. Então, nós contamos sempre com essa graça, né? Nós temos o Espírito Santo como um presente, né? E como Deus, né, deve se alegrar conosco, né, nos vendo usar esse presente, né? Como Deus deve, né, se alegrar, né, com essa graça de podermos ser carregados por Ele através do Espírito Santo. Então, nós devemos abrir o nosso coração e dar livre acesso para que esse Espírito Santo haja, para que Ele governe a nossa vida. E os frutos, né, que nós experimentamos são imensos, né, são abundantes na nossa vida, né? Porque a partir do momento que nós clamamos o Espírito Santo, nós estamos cheios desse Espírito Santo, nós estamos cheios do amor de Deus. E aí, cheios do amor de Deus, nós vamos ser capazes de amar a Deus e ao próximo, nós vamos ser capazes de perdoar, vamos ter paciência uns com os outros, vamos entender um ao outro. Meus irmãos, e nós temos que pedir para que esse Espírito Santo seja infundido em nós, de tal maneira que as pessoas, a olharem para o Senhor, pensem, esse é o Deus do Wesley. E ao olharem para mim, esse é o Wesley de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar em nós homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Como a Paula está falando, o Espírito Santo, ele revela a nossa identidade. Meus irmãos, eu vou falar um pouquinho aqui de exemplo de 2 santos, né, agorinha, que eram pessoas como nós, mas se deixaram ser transformados pelo Espírito Santo. Assim como São Pedro, que onde passava, depois que foi batizado, a sua sombra curava as pessoas. E a nossa? E a minha? E a sua? Talvez o máximo que nós estamos fazendo é tampando o sol do outro irmão que está querendo aquecer. Nós temos que ser esse povo mesmo que clama, que pede, que insiste, que persiste. Eu não sei quanto tempo você já tem de caminhada, se você está vindo agora aqui a primeira vez, se você já tem alguns meses, se tem 1 ano, se tem 10, 15, como eu que tenho 20, graças a Deus. Não importa. Talvez a brasa do nosso coração já esteja coberta por cinzas. Mas se nós dermos a oportunidade, o Senhor pode soprar nessa brasa e fazer aquecer de novo. Todo mundo aqui já fez churrasco? Quem já fez churrasco aqui, levanta a mão. Pouca gente, né? Quando a gente está fazendo churrasco, que a brasa está apagando, que está virando cinza, se eu colocar mais carvão ali em cima, colocar um pouco de óleo e soprar naquela brasa ali, limpar um pouquinho, o que acontece com o carvão? Pega de novo. Pega ou não, gente? Vira labareda, incendeia de novo. Então é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida nessa noite. O Senhor quer soprar, se está frio, o Senhor quer ali, ó, limpar as cinzas. Quer curar o nosso coração, quer curar as nossas feridas. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, como eu falei, nós temos que ter a humildade de reconhecer, Senhor, eu não sou nada. Nada, nada, e eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Porque, meus irmãos, enquanto nós não reconhecermos a nossa fraqueza, que nós precisamos mesmo do Senhor, nós não seremos esse homem e mulher cheio do Espírito Santo, essa brasa ardente. Nós viveremos de pequenas experiências, de pequenos lampejos daquilo que o Espírito Santo realmente pode fazer na nossa vida. Por isso nós devemos clamar e pedir insistentemente. Eu quero citar 2 exemplos de homens, que eu falei para vocês, assim como nós, que quando se abriram, gente, foram fantásticos. Espetaculares. E por que eu estou falando isso? Se Deus permitiu que esses homens experimentassem a graça do Espírito Santo, ao ponto que um deles evangelizou e trabalhou mais que o próprio Jesus, que é São Paulo. Jesus evangelizou ali em Jerusalém, em algumas cidades circunvizinhas. Paulo andou por muito longe. E São Paulo era quem, gente? Era um perseguidor dos cristãos, conhecedor da palavra, conhecia a lei, mas não conhecia o principal, que era Jesus. E um belo dia, quando São Paulo está indo, e ainda era Saulo, indo para Damasco, ele viu um clarão e ficou cego. Eu falo para vocês, ele não ficou cego, ele já era cego. Ele só não tinha consciência da sua cegueira por tudo aquilo que ele estava fazendo, pela perseguição dos cristãos. E São Paulo, no primeiro momento, não entendeu aquilo, ficou confuso.
mas se abriu a ação do Espírito Santo quando permitiu que Barnabé orasse por ele. Naquele momento, meus irmãos, São Paulo foi batizado. São Paulo recebeu o sopro e efusão do Espírito Santo, porque Pentecostes já tinha acontecido. As escamas saíram, saltaram dos olhos de Paulo, e ele ficou cheio do Espírito Santo. Ao ponto, meus irmãos, que São Paulo falou na sua palavra: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E a palavra de Deus nos mostra que São Paulo viveu um segundo Pentecostes. Como que viveu isso? Pega a palavra de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Atos dos Apóstolos 16, 25. Eu não vou ler tudo para não, senão vai tomar muito o nosso tempo. Mas em resumo, meus irmãos, Paulo estava na cidade pregando, e aí tinha uma mulher cheia de um espírito imundo, espírito de Pitão, que a palavra vai falar isso, se a gente for ler todo esse capítulo, que é um espírito de adivinhação. E essa mulher ficou indo atrás de Paulo, atrapalhando, falando: esses são homens de Deus. Estava Paulo e Silas, esses são homens de Deus. E Paulo enfadou-se, a palavra fala. Paulo ficou bravo e falou: espírito imundo, sai dessa mulher, deixa ela em paz, deixa-nos em paz. E esse espírito é um espírito de adivinhação. Então as pessoas que obtinham lucro com essa mulher ficaram bravos e denunciaram Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam fazendo o que, gente? Pregando e foram presos por isso. Vamos nos colocar no lugar de Paulo e Silas. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus agora. Sai daqui injustamente ali, um policial me fala: você vai ser preso agora porque você estava pregando lá no santuário. Se fosse nós, o que será que nós íamos falar? Não, faz comigo não, policial. Pelo amor de Deus, estava pregando a palavra. Eu ia falar assim: Deus, misericórdia, eu sou um servo do Senhor. Estou lá na comunidade santa tem 3 anos, pregando a palavra, fiel às missas, fiel nos sacramentos, na confissão. O Senhor agora me deixa prender. Foi assim que Paulo e Silas fizeram? Vamos aí no versículo 25. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se, mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua... Vamos ler esse 31? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Quem quer ser salvo aqui, sua família, fala amém. Meus irmãos, Paulo e Silas estavam presos, e eles não só louvavam, como cantavam um hino a Deus. E antigamente, naquela época, um cárcere, uma cadeia, não era feito em qualquer lugar, era na rocha, era com aço puro e bruto. O louvor de Paulo e Silas foi tão agradável, e o clamor do Espírito Santo que eles fizeram naquela cadeia foi tão profundo, que abalou os fundamentos do cárcere. Gente, essa é uma das palavras que eu mais gosto dentro da palavra, porque eu vejo ali a humildade de 2 pessoas que tinham humanamente tudo para reclamar, e eles estavam nus. Nessa palavra, que nessa tradução não fala, eles estavam nus, apanharam absurdamente, e ao invés de reclamar, louvavam e cantavam a Deus, clamando, louvando e bendizendo ao Senhor. E quando nós somos homens cheios do Espírito Santo, nós somos felizes nisso, e o Espírito Santo é capaz de irradiar até as pessoas que estão do nosso lado. Porque, gente, quem estava naquela cadeia? Vários presos. Todos foram batizados no Espírito Santo. Uau, mas como assim? Só Paulo e Silas rezaram. Gente, a palavra fala que a algema de todos se soltaram, as portas de todas as celas se abriram e ninguém fugiu. Porque o carcereiro ia matar-se. Paulo falou: não faça mal algum, estamos todos aqui. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu imagino que aqueles presos no primeiro momento ficaram doidos. Que loucura que é
esquece, esses caras apanharam igual uns condenados, estão aqui cantando, louvando, mas o Espírito Santo foi tomando conta daquele lugar, que eu tenho certeza que aqueles presos desejavam ficar ali, porque ali era muito bom. E nós somos capazes de reconhecer, gente, as pessoas que são cheias do Espírito Santo, e o carcereiro vendo aquilo, falou assim, me explica disso, me conta como é que é esse Espírito Santo, pelo amor de Deus, eu preciso viver isso. Olha onde é que eu estou, vigiando um monte de preso, um monte de bandido, eu tenho que viver mais coisa. Eu preciso viver mais dessa alegria. E aí, gente, em outra tradução fala também que o preso levou eles para cima, que eles estavam embaixo, levou para cima, tratou as feridas, vestiu a roupa neles e levou eles para casa. Deu comida para eles, cuidou deles. E naquela noite, o carcereiro e toda a sua família foram batizados no Espírito Santo. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, o que está faltando para nós clamarmos esse batismo? O que será que tem que nos acontecer para nós desejarmos ardentemente o Espírito Santo em nós, esse fogo do céu, esse clamor do alto? Meu irmão, Deus nos dá o batismo a hora que nós clamarmos. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, Deus aí está. Você e sua esposa são quantos? 2. O que é que precisa para o Espírito Santo descer? Pedir. E coragem também, gente. Coragem, disposição, alegria. Pegar no arado, acreditar. Chega de vivermos sob o jugo do inimigo. Chega de vivermos pressionados pelas coisas do mundo. O Senhor nos dá essa maravilha que é o Espírito Santo, e nós vivemos aí querendo insistir como o filho pródigo a comer lavagem. Na casa do Senhor tem um banquete para nós, meus irmãos. Vamos atrás desse banquete, o Espírito Santo está aí, pronto para nos ajudar. E eu quero falar agora de São Pedro, para depois logo a gente rezar. São Pedro foi outro, que era muito impulsivo. São Pedro, na mesma hora que pegou uma espada ali, tchá, na orelha de Malco, poucas horas depois estava fazendo o quê? Negando Jesus. E São Pedro, eu vou falar um negócio para vocês que eu ouvi numa história do Padre Léo, talvez alguns já ouviram. Mas São Pedro cometeu o maior pecado de todos. Porque além de tudo ele era papa. Nenhum papa vai cometer o mesmo pecado que Pedro cometeu. Não cometeu e não vai cometer. Quando eu fiquei escutando isso, digo que eu vi uma pregação do Padre Léo, e o Espírito Santo me fez lembrar dessa história, eu fiquei pensando, mas o Padre Léo está doido. Ele está falando do nosso primeiro Papa. Uai, e cometeu o maior pecado. Gente, então Pedro era esse, como se a gente fosse traduzir para hoje, era um homem bronco, pescador, o máximo que ele fazia era aquilo. E eu vou falar para vocês agora que eu acho que ele nem sabia pescar direito. Porque quando a gente está no pecado, meus irmãos, longe de Deus, nós esquecemos tudo. Porque quando Jesus morreu, o que Pedro fez? Voltou a pescar. João 21 vai falar isso para nós. E ainda levou os outros ainda, porque a hora que ele falou assim, eu vou pescar, o povo não, nós vamos junto. Gente, quando eu estou longe de Deus, a minha tendência é voltar para o mundo. Voltar para as coisas antigas. Deus tinha falado para ele, Pedro, você agora é pescador de homens, meu filho. Pega no arado, vamos embora. Pedro ficou com medo e voltou. E aí a palavra nos fala, meus irmãos, que São Pedro estava lá pescando e tinha pegado quantos peixes? Nenhum. De novo. Nada. E aí Jesus chega na margem da praia e fala, ó, tem alguma coisa para comer? E eles reconheceram Jesus? Mais uma vez, um coração cheio de pecado, um coração que quebra a aliança com o Senhor. E eu vou repetir aqui o que a Paulo falou. Deus não quebra a aliança conosco. Inclusive essa palavra de Jeremias fala que ele renova. Mas nós, quando nós escolhermos viver no pecado, nós nos apartamos da graça do Senhor. O Senhor, quando nós quisermos, meus irmãos, está pronto nos esperando na Eucaristia, no sacramento da confissão. Mas o meu pecado me impede de enxergar o Senhor. Meus irmãos, os discípulos de Emaús andaram um dia inteiro com o Senhor e não o reconheceram. Não conseguiram sentir o cheiro do Senhor. E São Pedro e os apóstolos, eles estavam mais ou menos uns 100 e poucos metros da praia. Na palavra fala 200 côvados, e é mais ou menos isso. E o Senhor grita, porque 100 metros, tem alguma coisa de comer? Eles falam, não. E mais uma vez, o pecado ele é tão cruel conosco. E o Senhor nos dá tantas coisas. Pensa aí, feche seus olhos um pouco, por favor. E pensa
Não importa como está a sua vida. Às vezes, nossa, minha vida tem tanta tribulação, eu tenho que passar tanta dificuldade financeira, esse problema com o meu filho, esse problema com a minha casa, esse problema lá no meu trabalho. Meus irmãos, você pode ter certeza de, se você vai pensar aí agora, a quantidade de bênçãos que o Senhor já fez na sua vida. Quantas maravilhas o Senhor já realizou na sua vida. Eu tenho certeza que é muito maior do que as dificuldades que nós passamos. Pode olhar para mim agora. Eu tenho certeza que são muito maiores. Mas nós, mesmo recebendo as graças de Deus, quando o Senhor nos pede um pouco, nós falamos o que para Ele? Senhor, nós não temos nada para oferecer. Nós não temos nada para dar para o Senhor. Foi o que Pedro falou, nós não temos nada aqui. Aí Jesus, na sua bondade, fala, joga a rede do lado direito. Ou, joga direito essa rede. Mas Pedro tinha uma qualidade, era obediente. E é o que nós precisamos. Talvez nós estejamos igual Pedro. Um coração frio, gelado, que não consegue enxergar a grandeza de Deus. Talvez nós voltamos lá para a velha pescaria. Talvez nós voltamos às coisas do mundo. Meu irmão, pense você quando entrou aqui nessa igreja, você servo, você meu irmão de comunidade. O quanto o Senhor já fez através de você. E talvez você esteja passando num momento de frieza e até pensando em desistir da sua missão. Não desista. Clame para que o Espírito Santo reinflame o carisma em nós, porque essa comunidade, nós não somos nada, Deus não precisa de nós, mas nós, como irmãos, precisamos resgatar ainda muitas famílias. E você, meu irmão, que já esteve aqui, que já saiu, foi para lá, ainda é tempo, a hora é agora. O Senhor quer e pode nos restaurar, assim como fez com São Paulo e com São Pedro. E aí, quando eles jogaram a rede direito, ou jogaram do lado direito, a rede se encheu de peixes, ao ponto que eles não conseguiam tirar. Estavam vários homens na barca, não conseguia. E aí João, o discípulo querido, falou, Pedro, é o Senhor. Pedro, o que fez, gente? Pedro estava nu. Vestiu a roupa, dentro da água, nadou 100 metros, rapidinho. E foi para próximo do Senhor. Gente, o Senhor é tão maravilhoso que Ele tinha feito uma fogueira, porque tinha brasa pronta. Tinha um peixe. Então Jesus teve todo o cuidado. Para quê? Porque Jesus precisava curar Pedro naquele momento. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes ao redor de uma fogueira. E o Senhor também queria fazer a mesma experiência ao redor daquela fogueira com Pedro. E depois, logo depois que Pedro chegou, os outros apóstolos foram chegando. E aí a palavra vai falar de 3 vezes que eles mexem nessa rede. A primeira eles não conseguem. No segundo momento, quando Pedro está perto de Jesus, eles já conseguem arrastar as redes, já conseguem trazer para perto. Por quê, meus irmãos? Quando a igreja está em unidade com Jesus Cristo, quando o nosso Papa está próximo de Deus, quando nós estamos juntos do Senhor, nós podemos tudo. E aí quando Jesus fala assim, traz mais peixes aqui, para a gente colocar na brasa, Pedro foi lá e arrastou a rede sozinho. Quando nós estamos com Jesus, meus irmãos, nós podemos tudo. Talvez essa redezinha que nós estamos puxando aí hoje, a rede do desânimo, a rede desse pecado que nós não conseguimos abandonar, da pornografia, desses vídeos que você tem visto aí na internet, no YouTube, no Netflix, nessas mensagens que têm chegado no nosso WhatsApp, que muitas vezes têm servido para nos perder, essas redes que nós estamos embaraçando nelas e não conseguimos nos desvencilhar, nós precisamos abandonar essas redes e dizer, Senhor, nos ajude, envie sobre nós o Espírito Santo. E aí, gente, o grandioso, a maravilha dessa palavra é que Jesus chama Pedro assim do lado, fala assim, Pedrinho, vem cá. Ô Pedro, como é que você fez aquilo comigo lá, Pedro? Eu morei na sua casa, Pedro, você foi me negar, Pedro, lá na beira daquela fogueira, o povo te perguntou, você foi me negar, Pedro. Eu morei na sua casa há quantos anos, Pedro? Até curei sua sogra, por isso você até me desculpe, se você não gostou. Mas eu curei sua sogra, Pedro. Morei com você. E você vai me negar, Pedro. Que é isso, meu filho? Eu te escolhi para ser o papa da minha igreja. A pedra fundamental da minha igreja. Foi assim que Jesus falou com Pedro, gente? Gente, o maravilhoso disso é que Jesus não olha para o nosso passado. Jesus nunca perguntou do passado de ninguém. Não perguntou de Pedro, não perguntou do meu e não pergunta do seu. Ele não quer saber, ele quer saber o que você vai fazer para ele é hoje. É agora.
Se você vai desejar ser cheio do Espírito Santo, é agora. E aí, no grego, nós temos 3 termos para falar a palavra amor. Ágape, que é o amor de Deus. Eros, que é o amor, né, conjugal, o amor sexual. E filos, que é esse amor de amigo, né, amor de filho. E aí, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro fala o que para Jesus, gente? Não. Na tradução do grego, Pedro responde um pouco mais baixo, um tom mais baixo, vamos colocar assim. Quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E aí é maravilhoso a sinceridade de Pedro, porque ele fala: Senhor, tu sabes que eu te gosto. Porque tem carismático, gente, que quando fala assim: você ama Jesus? Ele fala: oh, Senhor, eu te amo, glória a Deus, dá pulinho, vem cá, eu vou aonde, não sei o quê. Na hora da prova, meu irmão, conheço não. Conheço Jesus não. Nega 1, 2, 3, 4, 5, 20. Na hora do arroxo: oh, Senhor, eu te amo. Jesus passa aqui na missa, glória a Deus. Sai daqui, está brigando com a esposa dentro do carro. Está buzinando com o irmão, fechando uma pessoa no trânsito. Está furando um sinal vermelho. Que Jesus que é esse que eu amo, que eu conheço, e eu não consigo perceber que através dessas situações eu estou cometendo pecados, e se eu estou em pecado eu não amo o suficiente. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Ele: Senhor, o Senhor sabe, eu te gosto. E aí, na terceira vez que Jesus pergunta isso para Pedro, ele desce na altura de Pedro. Ele abaixa de nível. Porque, meus irmãos, quando nós temos a humildade de reconhecer o nosso pecado, que nós somos pequenos, que nós somos falhos, Jesus vem até onde nós estamos, para falar olhando nos nossos olhos. E aí ele pergunta: Pedro, filho de Jonas, tu gosta de mim? A palavra fala que Pedro se entristeceu e falou para o Senhor: o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu gosto barbaridade do Senhor. Eu gosto muito. E é essa disponibilidade que nós temos que ter, meus irmãos, de reconhecer que nós talvez não amamos o Senhor como nós precisamos amar, que nós ainda não buscamos o Senhor como nós deveríamos buscar, que nós ainda não nos dedicamos à missão como servos como nós precisamos dedicar, mas nós temos que dar o primeiro passo e reconhecer: Senhor, eu gosto do Senhor e eu quero, por isso batiza-me. Por isso, enche-me com o seu Espírito Santo. Porque se nós nunca fizermos isso, meus irmãos, nós vamos ter 20, 30, 50 anos de caminhada, sentado no mesmo banquinho, na mesma praça, sem fazer nada. E o Senhor vai exigir conta de nós. O Senhor vai exigir conta de nós. E nós temos que prestar boas contas ao Senhor. Nós temos que fazer multiplicar aquela bênção que o Senhor um dia nos deu, aquele denário que seja. Para isso nós precisamos pedir, clamar e reconhecer, meus irmãos. Porque sozinhos nós não conseguiremos.